ele é muito amplo, né? Vamos orar, né? Pai querido, nós, em nome de Jesus, suplicamos uma bênção a Ti, de perdão dos nossos pecados, tudo que fizemos, falamos, pensamos neste dia que não agradou a Ti, perdoa-nos, ó Deus. Senhor, que aquele sacrifício na cruz do Calvário seja sobre nós, o sangue, ó Deus, remidor, que nos limpa de todo mal, possa ser sobre cada mente e coração nesta hora, para que sejamos mais alvos do que a neve nesse instante, nesse pequeno período que estaremos aqui, Senhor, online aqui, mas desfrutando da íntima e profunda comunhão com o Teu Espírito. Queremos agradecer a Ti por mais um dia de vida, pelos livramentos, pelas vitórias do Senhor sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, os textos hoje são bastante conhecidos, porém, as aplicações serão, penso que diferentes, né? 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 11. Beleza aí? 1 Samuel 16, versículo 11. Diz assim: Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e disse o Senhor: Levanta-te e ungiu, pois este é ele. Tomou Samuel o vaso ou o chifre com azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor Deus se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Esse é o primeiro texto que nós vamos trabalhar nele. Eu acho muito, assim, muito legal o modus operandi de Deus, a maneira que Deus age, como ele faz para escolher pessoas, separar pessoas, né? Para um chamado, para uma experiência, uma vida que essa pessoa há de se dedicar ou lutar para dedicar ao Senhor Deus. E é interessante que a forma que Deus age, a maneira que ele age, não há uma lógica, digamos assim, uma racionalidade disso. Porque, assim, um dia fui questionado por um obreiro, ele falou assim: Pastor, qual o critério para levantar uma pessoa para estar à frente? Eu falei: tem, a palavra diz que seja um homem de testemunho, né, uma pessoa que seja idônea, outras coisas, marido de uma só mulher, enfim. Mas aí eu citei até essa passagem para ele, assim, Samuel foi na casa de Jessé, que era o pai de Davi, e estavam os filhos de Jessé, e Deus manda chamar um que não estava nem na casa, ele estava lá no pasto, ou no quintal, ou no deserto, apacentando as ovelhas. Então, o próprio Samuel, que era um homem experiente, esse momento da passagem bíblica, irmãos, retrata o momento que Deus mandou o profeta Samuel ir na casa de Jessé, o belemita, escolher um homem que seria o rei, porque até então o povo de Israel era regido pelo sistema teocrático, a teocracia, que Deus regia sobre o povo, depois eles pediram um rei. E aí escolheram Saul, depois Saul começou a vacilar, a desagradar o Senhor, e no capítulo que nós lemos, capítulo 16 de 1 Samuel, fala quando Deus manda Samuel na casa de Jessé para escolher
um que seria o novo rei, ou aquele que seria ungido para governar ali o povo. E o próprio Samuel, que era experiente, desde criança, ouvindo a voz do Senhor e se dedicando às coisas do Senhor, quando ele vai na casa de Jessé, ele viu os filhos de Jessé, bonitos, né, homens de porte para serem guerreiros, Lehaim. O Senhor falou assim, ó, Samuel, não é assim não, ó, não atente para a aparência, nem para a postura dele, mas eu não vejo dessa forma, eu vejo o que está no coração. Isso aí já é maravilhoso, né? Deus é aquele que vê a nossa essência. Ele vê, de fato, o que há dentro de nós. Qual o teor que há em cada um de nós. Estamos aqui. Qual a essência, né? O que nos motiva, de fato, a confessarmos, a professarmos a nossa fé nesse Deus que nós não vemos, mas creio que é metafísico, né? Que ainda que muitos o tenham como distante, ele é tão presente, tão real, a modo de estar tão presente que está dentro de nós, porque nós somos templo do Espírito dele, ele habita dentro de nós e esse Espírito, quando se move dentro de nós, ele há um regozijo em nós, aí nós vemos nós que somos finitos, nós que somos mortais, quando a gente sente a presença do Eterno dentro da gente, é algo maravilhoso, a gente quer cantar, a gente quer saltar, a gente quer glorificar, porque é mais forte do que nós, é maior do que nós, a presença do Senhor é gloriosa, né? Então, muitos se manifestam ali com a presença do Senhor. Eu acho interessante, assim, a figura de Davi em si, porque, assim, ele tinha duas coisas muito interessantes, irmãos. Era um guerreiro, um homem aguerrido, é um homem guerreiro, lutador, que, né, no capítulo 17, se vocês tiverem a oportunidade depois de ler, quando ele enfrenta a Golias, que ele fala assim lá, que 1 Samuel 17, 26, né? Quem é esse incircunciso, referindo-se ele a Golias, para enfrentar o Senhor dos exércitos? Por que dos exércitos? Até porque ali estava o exército de Israel e o exército do povo oponente, do exército oponente, os filisteus. Por quê? Porque a leitura que Davi fazia, a percepção dele das coisas de Deus sobre ele, sobre o povo dele, era tão mais além, mais profunda, que o entendimento dele, até sobre o exército filisteu, Deus era o Senhor. Por isso que Deus era o Senhor dos exércitos. Deus também, ele fez um dia o homem abrir os olhos para ver os exércitos do Senhor, que não estava ali de uma forma presencial, mas eram os olhos da fé para que fossem abertos, para que eles pudessem contemplar a bênção do Senhor. Então Deus faz assim, coisas que nos surpreendem. Então, Davi era esse homem aguerrido, disposto, fervoroso, lutador, mas era o salmista. Ele tinha a sensibilidade de alguém que escrevia salmos e, de uma maneira poética, expressar o sentimento dele para com Deus dele, através dos salmos e através do instrumento, quando ele tocava a harpa para acalmar o rei Saul, que estava lá angustiado e oprimido. Então, assim, olha que coisa linda. Guerreiro, mas não era um homem insensível.
ele era um homem sensível a Deus. Então, é interessante que, se nós fizermos um link, né, nessa parte que nós lemos aqui, para a gente entender, assim, em 1 Samuel 16, 13, vai assim: tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos, da família dele. Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Aí Samuel falou para Jessé: vem cá, estão seus filhos aqui? Estão eles aqui? Ele falou: não, tem um mais novo que está lá no pasto. Ele falou assim: ó, mande-o chamar, que nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não estiver conosco. Olha só que honra, né? Que honra. O profeta estava ali, era uma figura importante, era um significado muito grande. O profeta está na casa das pessoas. Havia uma ordenança de Deus sobre ele para que ele pudesse executar algo. E Davi estava lá no pasto cuidando do rebanho, daqui a pouco ele deveria estar em casa. É assim mesmo. Quando você cuida de um rebanho, e hoje, né, você cuida de pessoas que Deus tem um amor por elas, Deus te honra. Deus te honra. Deus, aquilo que você faz em oculto, na questão de cuidar das vidas, das pessoas, né? Porque nós somos ovelha. O Senhor é nosso pastor e nós somos ovelhas desse pastor. Acho lindo também porque Davi, mesmo sendo pastor, ele dizia assim também: eu sou pastor de ovelha, mas também sou ovelha do pastor, ou do sumo pastor, que é o Senhor nosso Deus, que cuida de nós, que cuida de um zelo maravilhoso. E nós sabemos que a ovelha é um animal sensível. Ele ele é presa. Ele não é caçador. Ele não é predador, melhor dizendo. Ele é presa. Mas o Senhor nosso Deus é um pastor que nos livra dos predadores, aquele que cuida de nós. Então, assim, olha que lindo, guerreiro, impetuoso, mas sensível à voz do Senhor. Bom, irmãos, às vezes nós somos assim, né? Dispostos, né? A gente viaja para fazer algo, vai num lugar, vai ao encontro de alguém, temos essa disposição, mas nós nunca podemos perder a sensibilidade para ouvirmos a voz do Senhor e nos alegrarmos, né, com a presença do Senhor. Há quem diga que Davi era um homem pecador, né? Que ele pecou, né? Ele teve atos que desagradou a Deus, mas ele aprendeu nos seus atos. Então ele fazia uma leitura muito interessante de Deus, né, Davi? Acho muito interessante isso. Ele fazia essa leitura. O que Deus queria para a sua vida, para aquele momento? Igual agora, nós estamos aí no confinamento. Há quem diga que esse momento é um juízo de Deus. E há quem diga também que esse momento é um aprendizado que nós estamos tendo como ovelhas desse rebanho, né? Porque agora nós estamos vivenciando algo totalmente diferente para todos os seres humanos, né? Hoje mesmo eu conversava com um amigo que estava angustiado, me ligou, falei, mas isso é uma coisa diferente para todos nós. Então, assim, quando Deus fala sobre Davi, da experiência de Davi, né, que o homem que estava lá no pasto cuidando do rebanho do pai dele, Jessé, chega em casa, o profeta de Deus foi ungí-lo para ser rei. Olha que experiência maravilhosa. Quão grandioso ali, quão grandiosa a bênção de Deus na vida de Davi. Olha que chamado maravilhoso. Olha que vida dedicada a esse chamado, né? Então, a postura de Davi era surpreendente. Primeiro Samuel, capítulo 30, quando
a cidade de Ziclag é invadida por um povo inimigo, que eles levaram refém as mulheres, as crianças. E aí Davi, quando chegou lá, ficou sabendo daquilo tudo. Ele chorou, né? Sensível àquele momento, ele se recompõe, sai para reaver ali os prisioneiros, as mulheres e as crianças. Então, Davi, no caminho dele, quando acha um inimigo ali, daqueles que foram usados, ou usados para levarem presas as mulheres e as crianças, Davi, a leitura que Davi faz, poupa a vida daquele homem, não deixa matá-lo, não manda matá-lo, manda alimentá-lo, manda dar assistência a ele. Eu conversava com um amigo hoje, falei, talvez a gente até passava a espada nele se nós estivéssemos ali há 3.000 anos atrás. Mas Davi, ele tinha uma nobreza. Então, essa postura nobre, essa essência desse homem, que Deus falou assim, ó, vejo Davi, homem segundo ao meu coração. E é interessante, sabe por quê? Que todos os dias Davi é lembrado sobre vários pontos, vários locais no mundo, sabe por quê? Porque eu, por exemplo, todas as manhãs eu leio um salmo. Leio o Salmo 23, Salmo 121, Salmo 102, né? Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Salmo 23, nós estamos falando sobre ele. Quantas formas que o Salmo 23 é cantado, né? Quantas maneiras, quantas interpretações, quantos intérpretes que falam sobre o Salmo de Davi. Talvez Shakespeare, ele não seja lembrado todos os dias, mas Davi sim, através dos salmos que comunicam, expressam a beleza de Deus, Deus como nosso pastor que nos guarda, que nos ampara. Olha que experiência maravilhosa que Davi passa para nós, né? Então, Davi, ele, mesmo sendo um pastor de ovelhas, depois, mesmo sendo rei, ele continua sendo ovelha, porque ele queria estar sempre sob os cuidados do Senhor. Então, assim, meus irmãos, é necessário que nós tenhamos essa dependência, né? Essa dependência daquilo que Deus tem passado para nós, né? No mundo de tantas inseguranças, de tantas desgovernanças que há no mundo. Então, quando o Senhor, que é o nosso pastor, ele dirige o rebanho, né? Que o rebanho do Senhor está espalhado sobre a face da terra, não é o privilégio de uma igreja, uma denominação, mas é de todo aquele que diz assim, Senhor, tu és o meu pastor, segurança eu sinto em ti. A segurança mesmo no mundo de tanta insegurança é o Senhor. Então, Davi, ele comunica isso. Então, quando eu li lá que o óleo foi jogado sobre a cabeça de Davi, no Salmo 23, no versículo 5, diz assim, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com o óleo, o meu cálice transborda. Então, assim, ele cantava, ele escrevia as experiências que ele vivenciava no chamado que ele teve para servir. Então, Jesus falou assim, ó, quem quiser ser o maior, que seja servo de todos. Então, Jesus, ele se fez menor, mas Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. E toda língua confessará que ele é o Senhor.
Então, Jesus, em toda a sua postura humilde, como servo, ele comunicava a grandeza que ele veio fazer. Ele veio, nos serviu, ele cumpriu toda a lei, ele foi fiel, e fiel até a morte de cruz, e hoje nós servimos a ele, somos amigos. E nós não fomos nós que escolhemos a ele, mas ele que nos escolheu para que nós viéssemos, dessemos fruto, e o nosso fruto permaneça para todo sempre. Então, a vida é uma vida de uma experiência, né? Então, como eu disse lá no primeiro vídeo que nós mandamos lá, aquele vídeo pequeno, né? Quando nós dizemos que o Senhor é o nosso pastor, não é uma ideia, é uma certeza, é uma convicção daquele que anda conosco. Então, estar como filho de Deus não é uma experiência lá do início da nossa caminhada, mas é do dia a dia, da dependência dele, para uma vida que ele tem nos concedido pela misericórdia dele. E aí, aqui estamos, né, para testemunharmos, para desfrutarmos aqui com os nossos irmãos. E como o Lourenço diz aqui, quando Jesus diz que ele veio para cumprir a lei, há um entendimento diz que ele quis dizer o seguinte, que Deus queria que fosse, não como os fariseus faziam, né? Mas ele cumpria a lei, mas ele não era peso sobre as pessoas. Então, quando você se diz servo de Jesus, você não está sobre um jugo de um peso, mas sob os cuidados de um pastor, que a vara e o cajado consolam, que norteiam a nossa vida. Maravilha! Maravilha! Então, somos livres em Jesus para servirmos a Deus. Quando o jugo do pecado foi desfeito. Então, assim, há uma leveza que é comunicada através dos atos, é fruto de uma experiência que contemplam a vida para um chamado maravilhoso, que é estar na presença do Senhor. Então, meus irmãos, é simples assim. O Senhor te chama porque Ele quer cuidar de você. E a forma que Ele faz, usando a sua vida, a minha vida, qualquer pessoa que se disponibiliza para Ele, é algo surpreendente. É algo simples e maravilhoso, né? E a gente pode dizer assim, não, o Senhor está comigo, né? Como dizia o profeta Jeremias, o Senhor está comigo como um terrível valente. Ele é que nos guarda. Então, assim, é necessário que nós expressemos uma leveza em Cristo. Porque Cristo não chegava apontando pecados, não. Ele dizia assim, depois do chamado à experiência para uma nova vida, ele fala assim, vai e não peques mais. Vai sem o peso do pecado, porque eu já te livrei desse peso. Vai tranquilo, sem peso sobre os seus ombros. Então, se Cristo em nós, esperança da glória, a glória de Deus não é um peso, não. Glória de Deus é um regozijo. Há um temor em nós, mas é um regozijo, porque Deus ele tem sido misericordioso para conosco. Deus tem sido bom para conosco todos os dias. Então, dentro desse tema proposto para Mai, né, uma experiência, uma vida, um chamado, vários personagens bíblicos eles serão trazidos aqui pelos pastores, pelos nossos irmãos queridos. Achei interessante a conduta de Davi, né? Então, um homem muito guerreiro, mas muito sensível, né? O poeta e músico, eles são sensíveis. Eles conseguem abstrair muito as coisas. E as pessoas mais sensíveis, elas sofrem mais. Porque nessa abstração, elas fazem uma leitura mais aprofundada da vida, né? Então, a gente, nessa leitura também mais aprofundada da vida, Davi, ele conseguia expressar nos Salmos como ele via Deus, né?
que era um pastor, que era aquele que nos guarda, que está sempre conosco. Amém, meus queridos? Então, essa é a palavra para nós nessa noite, uma palavra simples, como sempre, mas cabe uma reflexão, né? Então, nós estamos aqui para anunciar as boas novas do Evangelho. Nós não estamos aqui para, nesse período de confinamento, estar fazendo aqui um terrorismo gospel, não. Nós estamos aqui para dizer que o Senhor, Ele nos chamou para uma grande experiência na nossa vida. E que é muito interessante compartilharmos com vocês aqui, esse grupo que está aqui, ou que sabe pelo mundo, ou quem tiver a oportunidade de ouvir essa mensagem, e tantas outras mensagens que são pregadas a respeito do nosso Salvador, do nosso Messias, do nosso glorioso Deus. Então, fica aqui a minha palavra, a expressão da minha saudade aqui, né? Desejo de ver aqui meu açucarado personal, Serjão, Lourenço, André, e tantos outros aqui, Cris, Zélia, né? Tantos nossos irmãos queridos que estão aqui nos acompanhando. E vamos tocar. Amanhã cedo, nós temos a nossa escola bíblica dominical, creio que seja o Vitor, né? Aniversário de Vitor. Vitor, se você estiver na área aí, meu filho, um abração, hein? Feliz aniversário para você, meu querido. Deus te abençoe, tá bom? Beijo no coração de todos. Vamos encerrar aqui a nossa transmissão. Seja um guerreiro para fazer as coisas do Senhor, mas jamais seja um insensível, tá? Ouça sempre a voz do nosso pastor, o nosso Salvador, o nosso Messias. Shalom, um beijo no coração de todos, né? Abração, meus queridos. Um abração, minha esposa. É linda minha esposa, né? Olha a foto dela aqui. Deus abençoe. Deus abençoe. Fique com Deus.